Aí, minha família caipora, como é que tá essa força? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para esta sexta-feira, dia 3 de janeiro. Serão 17 palpites, então fiquem até o final do vídeo para pegar todos eles e o nosso bilhete caipora, beleza? Vamos com os nossos resultados dos palpites dos dias 1º e 2 de janeiro. No dia 1º nós temos 8 palpites com 4 greens e 3 reds. Um jogo foi anulado e tivemos 57% de taxa de acertos. Há mais de 45 dias que não ficávamos abaixo da meta de 70%, tá? Então, pela primeira vez dentro de 45 dias que temos uma taxa tão baixa. Mas vamos confiar e teremos vários acertos e vários greens durante esse mês e início de 2025, beleza? E para o dia 2 nós temos aqui o resultado parcial com 10 palpites, 3 greens até o momento e um red que foi no jogo do Aberdeen contra o Roscommon, tá? Ficamos por uma bola na trave que não saiu golzinho de empate para termos esse green, beleza? E tivemos aqui 6 jogos que estão para acontecer. Então acompanhe os resultados e depois verifiquem na nossa planilha caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp. Já peço para vocês que já se inscrevem no canal, já deixem o seu like e vamos lá para os nossos palpites do dia 3 de janeiro. Bora pra intro! Bora lá, família, iniciar com nossas análises para esta sexta-feira, tá? Serão 17 palpites e por este motivo as análises serão um pouquinho mais curtas, fechou, galera? Então vamos iniciar aqui com Melbourne City contra o Wellington Phoenix na Liga da Austrália e essa partida separamos com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Melbourne é de 52% e ele tem um aproveitamento de 61% em seus últimos 9 jogos. O Wellington Phoenix tem 50%. No histórico são 21 vitórias do Melbourne City, 8 empates e 14 do Wellington Phoenix. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Wellington Phoenix vem marcando gols a 6 jogos e o Melbourne City vem empatando a 3. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Melbourne City, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6. Olha só, temos o ambas marcam em 3 das últimas 6 partidas e na casa do Melbourne, ambas marcam em 5 das últimas 6 partidas, tá? Verificando os últimos jogos dos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Wellington Phoenix que ele venceu o Melbourne Victory por 1-0. Verificando aqui na tabela, nós temos o Melbourne City em 5º colocado e o Wellington Phoenix em 9º. As duas equipes têm uma média de acima de 1,5 gol por partida. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida ainda na Liga da Austrália, Brisbane Roar contra o Central Coast Mariners. Essa partida separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Brisbane é de 40%. Tem um pequeno equilíbrio aqui nessa partida, tá? Na forma recente ele tem 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Central Coast tem 33%. No histórico são 36 vitórias do Brisbane, 12 empates e 15 do Central Coast. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brisbane vem sofrendo gols há 10 jogos e o Central Coast também. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Brisbane, over do 1,5 em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Verificando aqui na tabela, nós temos o Central Coast em 10º colocado e o Brisbane é o último colocado na Liga da Austrália. Temos aqui uma média de gols bem baixa das duas equipes. Mas para essa partida acredito que nós teremos o over do 1,5 gols devido às duas equipes sofrerem muitos gols nos últimos jogos. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Perth Glory contra o Western United. Essa partida na Liga da Austrália separamos com o mercado de over goal no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Western é de 54%. Ele tem um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos e o Perth Glory tem apenas 22%. No histórico, são 10 vitórias do Western, um empate e 2 do Perth Glory. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Western vem vencendo há 3 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, nós temos gol no primeiro tempo em 4 das últimas 6 partidas que disputaram.
Verificando aqui nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo também em quase todos os jogos das duas equipes. Elas sofrem bastante gols no primeiro tempo também. Verificando aqui na tabela, nós temos aqui as duas equipes com 10 jogos disputados, tá? O Perth Glory é o antepenúltimo, vice-lanterna do campeonato. Temos aqui o Perth Glory marcando apenas 5 gols nos últimos 10 jogos, enquanto o Western ele vem marcando 16 gols, tá? Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos um over meio gol no primeiro tempo. Probabilidade de vitória no primeiro tempo para o Western e também probabilidade de vitória para fora nesta partida. Fechou? Próxima partida, Superliga da Turquia. Çaykur Rizespor contra o Beşiktaş. Essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada para esta partida. Temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Çaykur e o Beşiktaş tem 39%. No histórico, são 25 vitórias do Beşiktaş, 8 empates e 7 do Çaykur. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Beşiktaş vem marcando gols há 7 jogos e nos últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Çaykur, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas também. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Na tabela, temos aqui o Beşiktaş em sexto colocado e o Çaykur está em 12º. As duas equipes marcam gols nos seus jogos, uma média de 1 gol por partida para cada equipe. Então, para essa partida, nós separamos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a primeira divisão do Chipre, o Aris Limassol contra o Omonia Aradipou. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Aris tem 82% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 83%. O Omonia ele tem 33%. No histórico, são 10 vitórias do Aris, 1 empate e 4 vitórias do Omonia Aradipou. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Aris vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros, o Aris venceu 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Aris venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Omonia Aradipou ele venceu apenas uma de 6 e foi jogando em casa. Verificando na tabela, o Aris é o segundo colocado do campeonato e o Omonia é o 11º. Então, para essa partida, acreditamos que teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o AEK Larnaca contra o Omonia Nicosia. Essa partida na primeira divisão do Chipre é com vitória e empate para casa. O Larnaca tem 46% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Omonia tem 67%. No histórico são 25 vitórias do Larnaca, 9 empates e 28 do Omonia. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Larnaca vem vencendo há 5 jogos e nos últimos encontros nós temos vitória ou empate do Larnaca em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Larnaca venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Larnaca venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Omonia venceu 3 das últimas 6 partidas. Verificando na tabela, nós temos o Larnaca em terceiro colocado e o Omonia em quarto colocado. As duas equipes estão bem próximas umas das outras, tá? Então temos probabilidade aqui nessa partida de ambas marcam e vitória ou empate para casa que separamos, beleza? Próxima partida, o Pontevedra contra o Mallorca. Essa partida separamos na Copa do Rei da Espanha com mercado de vitória ou empate para fora. O Mallorca tem 51% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Pontevedra tem 94%. No histórico, foi uma partida com uma vitória de 2-0 do Mallorca. Em séries, o Pontevedra ele vem 5 jogos vencendo e o Mallorca vem sem empates a 5. O último encontro foi 2-0, como eu disse. E nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Mallorca vencendo e empatando 4 das suas últimas 6 partidas e o Pontevedra ele venceu e empatou suas últimas 6 partidas. Verificando aqui, nós temos uma taxa de gols de 2,5 gols por partida nas partidas do Pontevedra. Então, para essa partida, probabilidade de over 1,5 e vitória ou empate para fora que separamos, beleza? Próxima partida também na Copa do Rei da Espanha, o Granada contra o Getafe. Essa partida separamos com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Getafe que ele joga fora de casa, ele tem 37%. Seu aproveitamento é de 44% nos últimos 9 jogos e o Granada tem 67%.
No histórico, são 8 vitórias do Granada, 6 empates e 5 do Getafe. A média de gols não ultrapassam os 3 gols. Em séries, o Getafe vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Granada, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na Copa do Rei. Racing e Ferrol contra o Rayo de Vallecano. Separei essa partida com o mercado de empate anula para fora. O Vallecano ele tem 52% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Ferrol tem 39%. Em séries, o Ferrol vem sofrendo gols a 5 jogos e o Vallecano vem empatando a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o Vallecano, ele venceu 2 das últimas 6 partidas e foram jogando fora de casa. Ele empatou as últimas 3. E o Ferrol, ele venceu apenas 2 partidas e foram também jogando fora de casa. Não vem vencendo jogando em casa. Então, para essa partida, separamos uma vitória para fora e se empatar, anula a aposta. Fechou, galera? Próxima partida, Primeira Liga de Portugal, separei o Nacional Madeira contra o Porto. Essa partida separamos com vitória seca para fora. O Porto tem 73% de probabilidade de vitória e seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos. O Nacional Madeira tem apenas 33%. No histórico, são 29 vitórias do Porto, 4 empates e 6 do Nacional Madeira. A média de gols é de 3 gols. Em séries, Porto vem vencendo há 4 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, nós tivemos vitória do Porto nas últimas 6 partidas. Na casa do Nacional Madeira, o Porto venceu 5 das últimas 6 partidas que jogou lá. E verificando nos últimos jogos nos campeonatos, Porto venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Nacional Madeira venceu apenas uma de 6. Verificando aqui na tabela, nós temos Porto em segundo colocado no campeonato, sofreu apenas 9 gols e marcou 40 nos últimos 16 jogos, bem com 13 vitórias, um empate e 2 derrotas no campeonato. E o Nacional Madeira, ele vem com 9 derrotas, 4 empates e 3 vitórias apenas no campeonato. Em casa, foram as únicas 3 vitórias que ele teve, tá? Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos uma vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Liga dos Campeões da CAF Clubs da África. Separei essa partida do Belouizdad contra o Al Ahly Cairo com o mercado de vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória tem uma pequeniníssima vantagem para o Al Ahly, que ele joga fora de casa com 36%. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Belouizdad tem 67%. Verificando no histórico, uma vitória do Al Ahly e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Belouizdad vem marcando gols há 8 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos aqui vitória e empate para o Al Ahly nas últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Al Ahly ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Belouizdad venceu 4 das suas últimas 6. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos vitória ou empate para fora, devido também aos últimos encontros das duas equipes. Fechou? Próxima partida é a nossa partida em destaque, esse super clássico na Supercopa da Itália, a Juventus contra o Milan. Essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para a Juventus, tem 40%. Verificando na forma recente, tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Milan tem 72%. No histórico, são 38 vitórias da Juventus, 20 empates e 23 do Milan. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, a Juventus vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes, tá? Temos aqui o ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas da Juventus, enquanto o Milan tem ambas marcam em 3 das últimas 6. Então, probabilidade de over 1,5, ambas marcam e devido ao histórico, temos probabilidade de vitória ou empate para casa nesta partida. Beleza? Próxima partida, Heredionians contra o Falkirk na Championship da Escócia.
Essa partida nós separamos com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Falkirk, ele joga fora de casa, ele está com 75%. Ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e o Ardrinians tem apenas 17%. No histórico, são 10 vitórias do Ardrinians, 6 empates e 11 do Falkirk. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ardrinians vem perdendo a 3 jogos e o Falkirk vem marcando gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos que elas disputaram, tá? Temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e ambas marcam em 3 delas. Últimos jogos nos campeonatos, temos aqui o gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes, tá? Verificando também, temos o over 1,5 e 2,5 gols em quase todos os jogos que disputaram e o Falkirk ele venceu 4 das suas últimas 6 partidas. Verificando aqui na tabela, o Falkirk é o primeiro colocado desde a 4ª rodada do campeonato e o Ardrinians é o lanterna do campeonato. Temos aqui 13 vitórias nos últimos 19 jogos para o Falkirk, ele perdeu 3 e empatou 3. E o Ardrinians venceu apenas uma partida dos últimos 19 jogos, tá? Então, para essa partida, separamos over gol no primeiro tempo, probabilidade de over 1,5, probabilidade de over 2,5 e probabilidade de vitória ou empate para fora nesta partida, beleza? Próxima partida, o Bala Town contra o Caernarfon Town na Sinhu Premier do país de Gales. Essa partida separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bala é de 49%. Ele tem um aproveitamento de 56% em seus últimos 9 jogos e o Caernarfon tem 33%. No histórico, são 13 vitórias do Bala, 8 empates e 5 do Caernarfon. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Caernarfon vem marcando gols a 6 jogos. E nos últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Temos ambas marcam em 4 das últimas 6. Na casa do Bala, over 1,5 em 3 das últimas 4 partidas e ambas marcam em 2 das últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos do Caernarfon, foram em 5 dos últimos 6. Já do Bala, temos over 1,5 em apenas 2 partidas das últimas 6. Verificando aqui na tabela, temos o Bala em 5º colocado e o Caernarfon em 7º colocado. As duas equipes têm uma média de mais de 1 gol por partida, tá? Então as probabilidades são de ambas marcam e também temos probabilidades de vitória ou empate para casa nesta partida. Mas separamos over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, faz tempo que não temos jogos aqui na França. Separamos o Nice contra o Rennes na Ligue 1. Essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Nice é de 43% jogando em casa. Seu aproveitamento é de 50% nos últimos 9 jogos e o Rennes tem 50% também. No histórico são 20 vitórias do Nice, 15 empates e 18 do Rennes. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Nice vem marcando gols a 10 jogos e o Rennes vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros, over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Ambas marcam nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Nice, over 1,5 em 5 das últimas 6 e ambas marcam também nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes e nas partidas do Nice temos ambas marcam nas últimas 6 partidas. Verificando aqui a tabela do campeonato, o Nice é o 6º colocado e o Rennes é o 12º. Temos aqui uma probabilidade de ambas marcam nessa partida, vitória ou empate para casa, mas separamos over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, temos aqui em La Liga da Espanha, essa partida do Valência contra o Real Madrid. Separamos essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Real Madrid, que joga fora de casa, é de 69%. Ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e o Valência tem apenas 50%. No histórico, são 40 vitórias do Real Madrid, 15 empates e 15 vitórias do Valência. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Real Madrid vem marcando gols a 7 jogos e o Valência vem sofrendo gols a 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas.
Na casa do Valência, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 também. Temos ambas marcam em 5 das últimas 6 partidas e verificando o over 2,5, nós temos aqui em 4 das últimas 6 partidas. Dando uma olhada melhor, nós temos o Real Madrid vencendo 4 das últimas 6 partidas e ele venceu apenas uma partida na casa do Valência nos últimos 6 jogos, tá? Nos últimos jogos nos campeonatos, o Real Madrid temos vencendo 4 das últimas 6 partidas e over 2,5 gols nas últimas 6 partidas também. Over 2,5 também em todas elas e o ambas marcam nós temos em 4 das últimas 6. Já para o Valência, nós temos o ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas e ele venceu apenas uma partida das últimas 6. O over 1,5 nós temos em 4 das últimas 6 também. Verificando a tabela do campeonato, o Real Madrid é segundo colocado e ele visa buscar o Barcelona, tá? Então nós temos aqui o Real Madrid com 12 vitórias em 18 jogos e ele perdeu apenas 2 partidas. Fora de casa ele perdeu apenas uma partida e empatou 4. Já o Valência, ele venceu apenas 2 partidas no campeonato e vem figurando na zona de rebaixamento. Eu acho um dó para essa equipe, tá? O Valência é um dos grandes da Espanha e vem muito mal nos últimos anos. Então eu fico um pouco decepcionado com essa equipe. Mas são ossos do ofício. Então para essa partida nós separamos o over do 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam e vitória seca para fora. Beleza? Próxima partida, Primeira Liga de Portugal, o Vitória Guimarães contra o Sporting. Essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Sporting jogando fora de casa é de 52%. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vitória Guimarães tem 61%. No histórico são 30 vitórias do Sporting, 9 empates e 7 do Vitória Guimarães. A média de gols é de acima de 3 gols. E em séries, o Vitória Guimarães vem empatando a 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam nós temos em 2 das últimas 6. O Sporting, ele venceu 5 das últimas 6 partidas contra o Vitória Guimarães. Jogando na casa do Vitória Guimarães, o Sporting venceu 3 das últimas 6, temos o ambas marcam em 3 das últimas 6 partidas e o over 1,5 em 5 das últimas 6. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos ambas marcam em 5 das últimas 6 partidas do Vitória Guimarães. E para o Sporting, o ambas marcam em 3 das últimas 6, tá? Temos o ambas marcam, porém foi na prorrogação, na vitória do Sporting contra o Santa Clara. Temos aqui esses mercados e temos grande probabilidade de vitória para fora nesta partida. Verificando a tabela, o Sporting é o primeiro colocado e ele vem trocando de posições com o segundo colocado nas últimas 5 rodadas, tá? Temos aqui o Sporting vencendo 13 partidas, ele perdeu apenas 2 nos últimos 16 jogos. E o Vitória Guimarães, ele vem bem equilibrado, tá? Ele perdeu 4 partidas, empatou 6 e venceu 6. Então, para essa partida, separamos o over 1,5 gols, probabilidades de ambas marcam nessa partida e probabilidade de vitória ou empate para fora, fechou? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo, espero que tenham gostado dos nossos palpites. Se gostou, já clique embaixo e se inscreve no canal, deixe o seu like e não se esqueçam de comentar o que vocês acharam. Fique por dentro das nossas novidades, tá? Ative as notificações para ter acesso aos nossos vídeos diariamente, que traremos novidades no nosso canal. Fechou, galera? Então vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Bora lá, galera, o nosso Bilhete Caipora, separamos essa tripla aqui com Granada e Getafe com under 3,5 gols. Over 1,5 gols para o Balatão contra o Carnar Fontal e over 1,5 gols para a Valência contra o Real Madrid. Uma odd total de 1,78. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Fui!